Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro, 25ª semana do Tempo Comum. Estamos aí quase concluindo esse mês de setembro. Aos que estão fazendo a Quaresma de São Miguel, já estamos na novena de São Miguel, quase concluindo também esses dias de oração. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de hoje e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs caríssimos, quando nós ouvimos Jesus nos falar que tudo que está em segredo será colocado às claras, que tudo aquilo que está no particular, aquilo que está escondido deverá tornar-se manifesto, do que Jesus está falando? Há muita gente que se treme toda de medo quando ouve esse evangelho, porque acha que Jesus vai expor publicamente os pecados daquela pessoa, vai mostrar a todos os seus muitos defeitos de caráter, os seus vícios, as suas dificuldades em ser fiel à palavra e à vontade do Senhor. Não, Jesus jamais age assim. Jesus jamais expõe a vida íntima e os pecados de uma pessoa. Tanto é que a igreja entendeu muito bem isso, e no sacramento da confissão, aquilo que um penitente apresenta ao sacerdote é segredo. E nem sobre a ameaça de morte um sacerdote pode revelar o segredo de confissão, porque ele sabe que se revelar estará excomungado, ou seja, fora da comunhão da igreja. Quando Jesus fala daquilo que está escondido e que será colocado à luz do dia, que será manifesto, Jesus está falando dos ensinamentos que ele, no particular, está dando aos seus discípulos. Se vocês bem recordam, outro dia eu comentava com vocês aqui que Jesus muitas vezes usou caminhos alternativos na terra de Israel para fugir das cidades e das multidões, para que ele tivesse tempo a sós com seus discípulos para poder formá-los bem. Porque quando estavam com as multidões, nós sabemos, nem Jesus e nem os discípulos tinham tempo. Porque eram tantas pessoas chegando e saindo que eles tinham que dar atenção a essas pessoas. Haja vista que num trecho do Evangelho de Mateus, Jesus convida os discípulos a um lugar à parte para que eles possam descansar. Então, esse ensinamento que Jesus nos dá aqui hoje refere-se a esses momentos em que ele estava a sós com seus discípulos, revelando aquilo que o seu coração desejava que os discípulos soubessem acerca dos desígnios de Deus para o próprio Cristo e para aqueles que o estavam seguindo. Ou seja, eram aqueles momentos de intimidade. Jesus não quer que aquilo que ele partilhou com os discípulos na intimidade, depois de sua ressurreição, de sua subida aos céus e da vinda do Espírito Santo, permaneça com eles. Isso precisa ser partilhado, trazendo essa palavra para a nossa vida e o nosso dia a dia. Irmão, irmã caríssimo, tudo aquilo que eu e você recebemos de Deus na nossa oração, todas as luzes e emoções que o Espírito Santo nos dá nos momentos em que nós estamos entregues ao Senhor, seja pela meditação, pela oração, pela leitura da palavra, pelo estudo da vida dos santos, num retiro espiritual, isso não pode ficar para nós. Isso tem que ser partilhado com os nossos irmãos e irmãs. E é por isso que a igreja nos chama a testemunhar com a nossa vida, com as nossas obras, com as atitudes,
aquilo que nós, no segredo do coração, na intimidade dos nossos lares, na nossa oração, recebemos de Jesus. Ora, quando nós tomamos, por exemplo, a vida dos santos e santas, lemos seus escritos, um livro, por exemplo, que posso citar aqui, que a grande maioria com certeza já leu e teve acesso a ele, é o Diário Espiritual de Santa Faustina. Quantas coisas Santa Faustina, na intimidade do seu coração com Jesus, não ouviu do seu mestre e colocou ali por escrito. E hoje, graças a Deus, a um discernimento e bondade da Igreja, nós temos acesso a essas luzes. E quanto essas luzes que Deus deu a Santa Faustina nesse ensinamento privado, quantas dessas luzes não iluminaram também as nossas vidas, não nos mostraram caminhos que poderíamos seguir e que nos conduziriam a uma proximidade maior com o Senhor Jesus. Não podemos guardar para nós aquilo que Deus nos diz. Outro dia fui jantar com um casal e no meio do jantar, depois de ter atendido a confissão deles, o chefe da casa me partilhou um sonho que teve e que ele não entendia aquele sonho. E graças ao bom Deus, o Senhor me enviou as suas luzes e eu interpretei aquele sonho com aquele rapaz e eu disse a ele: tu tens o dever de partilhar com os demais aquilo que Deus, no silêncio da noite, faz a ti, mostra ao teu coração. Me recordo aqui São João Bosco, um homem que teve muitos sonhos nas suas noites de sono e sonhos proféticos, com os quais ele entendeu o que Deus queria dele, o que Deus queria dos oratórios, que eram a sua obra, o que Deus pensava acerca daqueles jovens que ele, João Bosco, evangelizava. Então, irmão e irmã caríssimo, eu tenho que ficar atento à moção do Espírito Santo. O que o Senhor diz em particular a mim e que serve para os demais, eu devo partilhar. Eu devo alertar aos meus irmãos, devo mostrar a eles o que Deus quer. Não que agora eu vá achar que sou um profeta, que vou sair por aí, dizendo que vai ou não vai acontecer. Não é isso. Eu estou falando de moções e luzes dadas na oração. E eu preciso saber discernir o que vem de Deus e o que é obra de Satanás ou é coisa da minha própria cabeça. E onde é que eu consigo fazer esse discernimento? Na intimidade com Jesus, na oração. Hoje eu quero te convidar, no seu momento de oração, a pedir a Jesus essa graça da entrega total do seu coração e da sua alma a Ele. E que as luzes que você hoje receber, você partilhe. Se forem coisas pessoais, dirigidas a si mesmo, guarde para si ou coloque ali no seu caderno espiritual. Mas se são coisas, palavras, fatos que devem ser partilhados com seus irmãos, partilhe. Não peque omitindo o que Deus quer que os demais saibam. Que Deus te abençoe e até amanhã.